Bom, glória a Deus, né? Vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje. Filipenses 4, 10, do versículo 10 ao versículo 13. Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 ao 13. Amém? Ainda não, né, César? Eu espero, não tem problema não. E hoje, 8h30, a gente acaba, pode ficar tranquilo. Então diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Tu és um Deus de amor, um Deus de glória e graça, Senhor. Nós não somos nada, Senhor, nós somos pó, como já cantamos. É o Teu nome, Jesus, que é exaltado. Nós só estamos aqui para glorificar o Teu nome, para sermos edificados, Senhor, com a Tua palavra, com a ministração aos nossos corações. Se é da Tua vontade, Senhor, usa-me como instrumento para a Tua glória, que a Tua igreja possa receber da Tua palavra e ser alimentado por ela e sustentado pelo Teu Santo Espírito todos os dias. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos dias atuais nós vivemos um momento ainda instável, né, por causa da situação da pandemia. A gente até estava esquecendo que o Covid estava aí, né? E as coisas estavam se encaixando no seu lugar. A gente esperava, eu pelo menos, esperava um momento para não usar mais máscara. É um alívio não estar usando máscara, porque a gente até gosta de cantar, mas aí na hora que você vai tentar puxar fôlego para cantar, é difícil. Mas a gente não deixa isso daí parar a gente. Também é quase a população toda brasileira vacinada. Então, de repente, pronto. Vem outra variante do Covid e nos dá a sensação que tudo vai começar de novo. Que Deus tenha misericórdia, né? Como é que eu vou ficar contente com o mundo se afundando financeiramente, como o nosso irmão orou na intercessão? Sem falar que aqui no Brasil, antes mesmo da crise financeira por causa da pandemia, já era terrível por causa dos seus tributos. E agora o dinheiro quase não dá para nada. Antes, quem conseguia segurar o dinheiro até o dia 30 do mês, parabéns. Se você chegar hoje até o dia 15, você está fazendo um milagre. E até foi falado um pouco atrás, ali antes de começarmos o culto, né? Olha só o preço da carne e o preço do combustível. O preço do combustível daqui a pouco está valendo mais que ouro. Isso porque ainda tem lugar que é mais caro do que aqui. Sem falar que aquela nossa sonhada casa, né, Diogo? Não vai acontecer isso com você não, mas aquele carro que a gente tanto esperava, eu esperava um carro zero, mas não foi dessa vez. Eu tive que tirar meu cavalinho da chuva, né? Aquelas férias tão sonhadas, já pensou indo para a Europa? Agora não. Mas as nossas satisfações, onde elas estão com as coisas? Afinal, tudo só piora. Quando parece que vai melhorar, vem uma notícia ruim aqui e vem outra notícia ruim ali. Eu confesso que se sentir bem com toda essa nossa situação não é nada fácil.
Não é fácil para mim e eu não espero que seja fácil para nenhum de vocês. Mas nesse momento eu lembro do que está escrito na própria carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3:20. E a gente não deve se esquecer disso nunca. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que deve estar a nossa esperança. Bom, acredito que todos já sabem que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, aos crentes da cidade de Filipe. A carta foi escrita por vários motivos, dar glória e explicar a situação de Jesus, relembrar a situação de Jesus, como bem disse o Jean na exposição que ele deu, breve exposição que ele deu do capítulo 2. Se eu não estou errado, né? Capítulo 2. Mas uma coisa que eu queria deixar claro assim era a situação de Paulo, um resuminho da situação de Paulo quando ele escreveu essa carta. Ele estava na prisão, isso é um consenso, ele estava preso ao escrever a carta aos Filipenses, mas não é certo dizer em qual prisão que ele estava, né? Nos estudiosos aí não tem uma convicção a respeito disso, mas a maioria acredita que ele estava preso em Roma. Naquela época, ele poderia estar preso em uma masmorra. Quem já assistiu o filme antigo aí, masmorra é ruim, hein? Ele podia estar preso em um quartel, num pântano, perto de um pântano, e ainda por cima ele podia estar acorrentado com um soldado, no caso, se for em Roma, com um soldado romano dia e noite. Isso é só um vislumbre da situação de Paulo quando ele escreveu a carta. Tenham isso em mente. Então, Paulo vai expressar primeiro, o versículo 10 que a gente leu, uma gratidão à igreja de Filipos, por se preocupar em ajudá-lo na situação que ele se encontrava. Não que eles nunca tiveram ajudando, porque se a gente for ler o versículo 16, né, que está escrito assim: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Paulo estava falando isso dos filipenses. Então os filipenses já tiveram oportunidade de poder ajudar Paulo nas necessidades deles. Mas eles tiveram esse período que Paulo comenta no versículo 10, que eles não tiveram oportunidade. Não era falta de vontade, não era falta de recurso, mas era falta de oportunidade. Mas o desejo deles era de ajudar sempre que necessário. Em seguida, Paulo diz o que eu gostaria de chamar a atenção a esse termo específico que compõe essa carta, esse trecho basicamente que nós vamos ler, que é contente em toda e qualquer situação. Nós aqui lemos na tradução da NAA, né, a Nova Almeidinha, que ela é ótima, inclusive. Mas agora eu peço licença para os irmãos para ler na tradução da NVT, da Nova Versão Transformadora. Eu acredito que isso vai expressar melhor o que Paulo estava querendo dizer quando escreveu a carta, e a gente vai ter um entendimento melhor. Que diz o seguinte, na NVT: não digo isso por estar necessitado, porque, parênteses, ele estava necessitado, mas ele não estava sendo grato por estar passando necessidade e estar sendo ajudado. Então, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Essa tradução ela já é bem melhor, certo? Contente é o mesmo que satisfeito. Então pronto, se você estava em dúvida em que é estar contente, você troca para satisfeito, em toda e qualquer situação. E o apóstolo afirma que aprendeu a estar satisfeito ainda que na necessidade, coisa que não deve ser nem um pouco fácil, principalmente lembrando as condições que a gente já citou aqui, da prisão que ele estava e das possibilidades que ele poderia estar passando das necessidades e dificuldades que ele poderia estar passando nessa situação. Então, Paulo ele vai descrever alguns momentos em que ele aprendeu a se contentar em qualquer situação. No versículo 12. Ele diz
que sabe o que é passar necessidade, né, no caso, ter dificuldade, e também ter abundância, ou seja, está sobrando. Ele sabe o que é ter fome, como também estar bem alimentado. Estão sempre se contrapondo as questões, certo? O que Paulo quer enfatizar aqui é que estando muito bem ou estando muito mal, ele está satisfeito, e esse é o segredo de uma vida estabilizada em Deus. Lembrando que é Deus quem governa todas as coisas. É Ele que dá quando quer e não dá quando não quer. O próprio apóstolo já tinha ouvido do nosso Senhor o seguinte, lá em 2 Coríntios 12, 9. A gente cantou também aqui, sensacional, viu? A minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo já tinha experimentado diversas situações em sua vida, e ao longo do seu ministério, conhecendo Jesus, ele entendeu que o contentamento, que a satisfação com a vida, é o segredo para confiar em Deus e se sentir satisfeito com o que tiver, seja lá o que estiver passando. Então, no versículo 13, ele vai concluir com um verso muito mal utilizado hoje por alguns irmãos nossos e em algumas igrejas. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você ler esse texto fora do contexto, você pode pensar assim, estou falando porque eu já pensei assim, tá? Pega só esse texto aqui naquelas caixinhas de surpresa, de promessa. Sensacional, eu tinha uma tia que eu ia lá e todo dia, não era todo dia, mas eu ia uma vez no mês, 2 vezes no mês, eu pegava uma fitinha lá, um cartãozinho, e só era coisa boa. Eu acho que é por isso que era caixinha de promessa, né? E aí vai pensar, bom, a gente pode pensar com esse versículo fora do contexto, que Deus me dá força, então Ele está do meu lado, então eu posso ter o que eu quiser. Como na introdução eu já disse, posso ter a minha casa pronta, finalizada, entrar nela com tudo prontinho, eu posso ter o meu carro zero, que eu quis, porque eu posso tudo no Senhor. É Ele que me fortalece. Quem que vai intentar acusação contra mim, também diz Paulo, se eu não me engano, em Romanos. Não, Deus está comigo agora, tudo que eu quiser eu vou conseguir, porque é Ele que me dá. Ele me dá força. Mas aí na hora que você pega o texto um pouquinho e lê um pouquinho do contexto, você vai ver que não é assim que o texto se refere, não é a isso que o texto se refere. Então, lembre-se, todo texto tem que ser lido em seu contexto. Ou como já me disseram uma vez, todo texto sem contexto é um pretexto para fazer coisa errada, né? Nos versículos 11 e 12, Paulo deixa claro a questão de contentamento com toda e qualquer circunstância que a vida oferecer. Não importa se é tribulação, regozijo, tormenta ou bonança, o ponto é estar satisfeito com aquilo que tem no momento em que você está. Agora, na situação que você está, do jeito que você está, estou contente, estou satisfeito. Isso que Paulo, eu não estou falando que eu consigo não, hein? Estou falando o que Paulo está dizendo aqui, tá? E eu preciso aprender isso, e eu espero que vocês também. O apóstolo Paulo quer dizer que ele pode passar e suportar qualquer tipo de coisa, porque quem o fortalece não é ele próprio, e sim o nosso Senhor. Então lembremos-nos, se estivermos bem ou se estivermos mal, o segredo para conseguir seguir em frente e viver bem com o nosso Deus é estar satisfeito. É fácil? Não é. Mas se Paulo conseguiu, nós também podemos conseguir. Aí você me pergunta, o que Paulo quis nos ensinar com esse texto? Breve texto. Eu acredito que desse texto a gente pode extrair 3 ensinamentos. Estou acabando já, tá? E é de verdade. Primeiro,
Quando a gente fala em igreja, isso aqui eu estou dando um parêntese aqui. Quando a gente ou a Bíblia fala sobre igreja, ele não está falando sobre prédio, não está falando sobre denominação, está falando sobre a Assembleia dos Santos. Que é a Assembleia dos Santos? É a reunião dos irmãos em Cristo que se reúnem para celebrar, cultuar o Senhor no domingo ou em qualquer outro dia. Então, igreja sempre tem a ver com coletivo. Eu não sou igreja sozinho, você não é igreja sozinho. Por isso que nós precisamos estar juntos, não só aqui no culto, mas em comunhão em outros lugares. Então, sempre quando se tratar de igreja, lembre-se que é um conjunto de pessoas. Tá ok? Então, nós como igreja, devemos estar sempre à disposição para auxiliar os nossos irmãos em suas necessidades. Sempre que possível, ainda que não consigamos suprir toda a ajuda necessária para a pessoa. A igreja aqui, nossa situação atual, não tem capacidade de ajudar fulano, porque a gente não tem de onde tirar. Mas o que a gente tem? Vamos ajudar, porque a igreja ajuda. Uma das coisas que Paulo quis deixar para os filipenses é ajudar uns aos outros, ajudar em suas necessidades. E só estava relembrando porque eles já faziam isso. Então já era um ponto positivo para eles. Segunda coisa, que eu acredito que nós devemos ter aprendido com essa explicação do texto, é que a vida não é um mar de rosas. Ela é dura e cheia de dificuldades, principalmente quando você é um cristão verdadeiro. Nosso Senhor Jesus nos ensinou o seguinte: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Isso está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 34. Nós sempre passaremos por dificuldades, quer grandes ou pequenas, porque o mundo é assim. Enquanto estivermos aqui, em algum momento teremos dificuldades, aflições, tribulações e coisas semelhantes a essas. Porque o mundo está dominado pelo pecado e o pecado distorceu tudo. Não só a humanidade que ficou decaída, mas a criação também. Precisamos aprender a lidar com esse entendimento para não ficarmos sofrendo à toa, sem a necessidade. Atenção. Põe isso na sua cabeça. Seja você que está aqui agora, seja você que possa estar assistindo depois. Nosso Senhor sofreu. Certo? Quem não sabe disso ainda, ou vai ler os evangelhos, que é o ideal, ou vai assistir Paixão de Cristo, né, Ronaldo? Aí você vai ver um pouquinho do quanto ele sofreu. Ele sofreu. Os apóstolos sofreram. Os mártires históricos da igreja que deram a vida pelo evangelho sofreram. Os nossos irmãos que estão na Coreia do Norte, ou na China, ou em países lá perto do Afeganistão, eles sofrem perseguição, eles sofrem a morte todos os dias. Estão entendendo? Por que conosco é diferente? A questão só é o tipo de sofrimento. E cá entre nós, o nosso às vezes nem deveria ser considerado como tal. Conheço uma pessoa que ela tem diversas doenças. Não é Calvino, viu, Jean? Porque ele já foi. Mas ele tinha também, um homem de Deus. Então, ter doença não é sinônimo de estar em pecado ou de não ser de Deus. Essa pessoa, ela tem no mínimo 2 problemas aí que talvez ela tenha a vida inteira. Um crônico e o outro aí, nem sei dizer. Por dia, essa pessoa toma no mínimo, hoje, no mínimo 8 comprimidos por dia, 8 remédios por dia. Ela não é tão velha assim, alguém até poderia dizer que ela é uma pessoa nova. Vai ao médico, não sei nem
Quantas vezes? A questão é, está satisfeito com qualquer circunstância? Essa pessoa teria que estar como? Sofrendo, se lamentando? Ou como Paulo disse aqui, que aprendeu a estar satisfeito em qualquer circunstância, seja na dor, seja sem dor. Essa pessoa deveria estar satisfeita. Porque nem perseguida pelo Evangelho ela é, como os outros que eu citei aqui foram. Mas, terceira coisa que nós podemos ter aprendido aqui. E mais uma vez eu peço licença para usar a NVT, que traduz o versículo 13 da seguinte forma: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Pode passar necessidade, pode sofrer, pode ter abundância, pode passar fome, pode ter sempre o que comer. Mas ele só pode porque é Cristo que dá força. Ele só consegue passar por as dificuldades e até mesmo pelas coisas boas só porque Cristo é que dá força. A força não vem dele, a força não vem de você, não vem de mim. Não se preocupe se você se considera fraco, incapaz ou menos importante por algum motivo. Todos podem passar por qualquer tipo de coisa satisfeitos, porque é por meio de Cristo, sim, é Jesus que nos dá força para suportar os males de cada dia. Se você tem fôlego, é porque mais um dia Ele teve misericórdia de você. Se te preencheu, Ele te preencheu de poder para suportar toda e qualquer situação, para passar necessidade ou ter fartura, para estar bem alimentado ou morrendo de fome. É em Cristo que conseguimos. Foi Ele que veio, morreu, ressuscitou para nos dar a salvação. Ele veio, nos deu a vida eterna. E enquanto estivermos aqui, neste mundo, Ele vai nos dar todo o suporte para seguirmos em frente, vivendo nele, por meio dele, até a sua volta. Amém? Tá legal. Não acabei ainda, mas está acabando. Tudo bem, presbítero. Aprendemos aí, meio que na marra, o que você está falando e tal, mas e o que eu faço com isso agora? Como é que eu ponho em prática essas coisas que supostamente eu aprendi? Então eu espero que todos nós saiamos daqui com a clareza e o entendimento das Escrituras essa noite. Ainda que você pergunte o que eu faço nesse momento, com isso que eu aprendi. Então está bem, precisamos saber o que fazer com isso. Então vamos ver alguns pontos que a gente pode colocar em prática. Se você tem ou pode, ajude. Agora eu estou falando do indivíduo, do ser. É melhor dar do que receber. Se você pode contribuir, faça, seja na oração, com ajudas pontuais ou também com suas finanças. Pois na situação que estamos vivendo hoje, de pandemia, de dificuldade financeira, de corte de gastos, de pessoas sendo demitidas, talvez tenha pessoas ao seu lado que nem têm o que comer. E você nunca soube o que é passar fome na vida. Eu nunca soube o que é passar. Às vezes a gente fala, nossa, estou morrendo de fome. Mentira, eu não sei o que é isso. Só estou com vontade de comer. Outra coisa. A minha e a sua vida não é tão ruim que não possa piorar. Lembra de Paulo, de Cristo, dos mártires, dos nossos irmãos perseguidos? Sempre tem alguém que está pior do que você. Mas você é um cristão verdadeiro, é Deus que governa a sua vida. Ele nunca te prometeu tudo o que você deseja. Eu não tenho essa promessa na Bíblia. O que eu tenho que Ele disse é para a gente se preocupar primeiro com o reino e a justiça dEle. E as coisas necessárias, as coisas básicas da vida, Ele vai acrescentar. Isso Ele prometeu e garantiu, e eu confio e eu acredito, e é assim que vai ser na minha vida. Eu espero que você entenda isso também.
E agora, encerrando mesmo, por último, seja satisfeito e agradecido por tudo que tem, por tudo que você já conquistou e até mesmo por aquilo que você gostaria e não tem. Porque é só por meio de Cristo que vamos conseguir suportar as necessidades do dia a dia. Às vezes pensamos que o ruim é passar por alguma necessidade, mas é na angústia onde mais procuramos a Deus. Se pararmos para pensar, acredito que a pior circunstância mesmo é na abundância. Porque podemos pensar e esquecer quem nós somos, quem nos proporcionou todas as coisas, e acreditar que fomos nós que conquistamos com a força do nosso braço. E aí o pior acontece, abandonamos a Cristo. O único que realmente importa e que vai importar. Então, meus amados, não é fácil, mas que nosso Deus e Pai, pelo seu Espírito Santo, nos dê graça por meio de Cristo todos os dias. Amém?